Olá, eu sou a Alice Sirigny. Para você que está chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou bióloga de formação, também passei por outras formações no decorrer aí da minha vida, na área de educação, na área de gestão de projetos também e na área de ciência da felicidade. E por aqui no canal eu falo sobre hábitos, rotinas, envolvendo um pouco da cronobiologia e também do Ayurveda para a gente conseguir ter uma vida um pouquinho mais organizada e com muito mais saúde para a gente conseguir ter uma vitalidade, uma longevidade, uma felicidade ao longo da nossa vida. Então, nesse vídeo, eu quero comentar sobre um tema que eu considero que é de extrema importância para a gente, que é a baixa de energia. Então, essa baixa de energia, ela acontece num determinado horário do dia. E a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, conseguir trabalhar um pouco essa baixa de energia para a gente continuar com foco, com engajamento na nossa vida e conseguir, ao longo do nosso dia, fazer o que a gente tem que fazer, as atividades que a gente tem que cumprir. Então, aqui nesse vídeo eu quero falar sobre alguns temas, que são eles: o que é a baixa de energia, segundo primeiro a ciência, tá? Depois a gente vai ver como essa baixa prejudica as pessoas, como a gente resolve o problema de um termo chamado declínio de vigilância causado por essa baixa de energia. E eu também quero trazer como é que essa baixa de energia, segundo a medicina ayurvédica, essa medicina aí de pelo menos uns 5.000 anos de existência, como é que ela fala pra gente, né? Como é que é essa baixa, contrapor aí um pouco com a ciência. Então, vamos lá? Bom, o que é a baixa de energia segundo a ciência, né? A maioria dos seres humanos tem uma baixa de energia por volta de 14 e 16 horas da tarde. Então, nesse período da tarde, nossa energia cai, a gente se sente um pouco mais cansada, então não tem tanto estímulo, a gente se perde um pouco mentalmente aí também. Então, isso acontece por quê? Porque nós temos nesse período, um pouquinho antes, tá? De 1 às 2 da tarde, a gente tem uma queda de adrenalina. Então, essa queda faz com que a gente desacelere um pouco os nossos batimentos cardíacos e faz com que a gente também fique mais favorável ao descanso e não à alimentação. Olha que ponto importante para a gente definir a hora que a gente está almoçando e a hora que a gente está descansando pós o almoço, né? É por isso que a gente deve almoçar ao meio-dia e não depois, entre ali 1 da tarde e 2 da tarde, porque vai ter essa queda de adrenalina e o nosso corpo vai estar mais predisposto ao descanso do que à digestão. E o que é importante a gente fazer nesse período, né? É importante a gente fazer uma pausa revigorante. Isso a gente vai ver mais para frente. Como a baixa de energia prejudica as pessoas? Segundo Daniel Pink, ele do livro Quando, né? Ele escreveu um livro chamado Quando, e ele citou alguns dados científicos bem interessantes sobre a baixa de energia que acontece à tarde. Olha que legal, né? Para a gente até tomar meio que conta disso e ver, quando a gente for num médico ou fazer alguma coisa, a gente considerar essa baixa de energia que existe em nós, nos seres humanos. Vamos falar alguns pontos aqui. Cirurgias. As cirurgias elas têm 4 vezes mais chances de dar errado à tarde do que no período da manhã. Colonoscopistas detectam menos pólipos no cólon à tarde do que de manhã cedo. Olha que loucura, né? Os médicos eles prescrevem mais antibióticos à tarde do que de manhã. Profissionais de saúde lavam a mão 38% menos vezes à tarde. Os acidentes de trânsito no Reino Unido, eles atingem seu pico de 2 às 6 da manhã, ok? E de 2 às 4 da tarde. Trabalhadores britânicos atingem um momento menos produtivo exatamente, segundo o artigo, às 2h55 da tarde. As pessoas são mais desonestas à tarde.
Seja qual for o nosso cronotipo, aliás, eu já falei de cronotipo aqui no canal, e se você quiser fazer o seu teste para descobrir o seu cronotipo, a sua predisposição a ser mais diurna ou noturna, eu vou deixar o link aqui para você acessar o vídeo. Mas, independente do seu cronotipo, à tarde pode prejudicar aí o nosso juízo profissional e ético. Os alunos dinamarqueses que fazem prova à tarde, eles tiram notas inferiores, significativamente inferiores às daqueles que fazem prova mais cedo durante o dia. Então, é comprovado em várias áreas que nós temos uma baixa de energia à tarde. Isso pode prejudicar tanto o nosso lado profissional, mas também pode prejudicar o nosso dia a dia, né? Como pessoas que não estão trabalhando, né? E pode prejudicar o nosso dia a dia, a nossa energia, pode prejudicar o momento que a gente faz exercício físico, pode prejudicar o momento que a gente se alimenta. Isso tudo vai fazer com que o nosso corpo sinta, seja produzindo mais toxina e a gente não conseguindo digerir o que a gente está se alimentando, digerir o que a gente está vivendo emocionalmente. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com essas pausas. E esses foram os dados importantes aí que eu quis trazer para vocês. Agora vamos ver aqui como resolver o problema de declínio de vigilância, que é causado também pela baixa de energia, né? A baixa de energia, ela gera um declínio de vigilância, né? Sendo preocupante, mais preocupante para as profissões que envolvem alto risco, né? Provavelmente as profissões que envolvem aí questões médicas, né? O maior sistema de saúde dos Estados Unidos, que dirige aí cerca de 170 hospitais por todo o país, né? Chamado aí de Gestão de Saúde dos Veteranos, esse sistema ele traçou um plano para conseguir resolver os erros médicos, muitos deles ocorridos na parte da tarde durante esse período de baixa de energia. Para resolver isso, eles fizeram o seguinte, eles usaram algumas pausas mais intencionais e mais frequentes, além de algumas ferramentas, como lista de verificação, quadros brancos, formulários em papel, cartazes que eles colavam nas paredes como uma sinalização. Então, dessa forma, só para vocês perceberem como é importante a gente se preocupar com essa parte, né, do declínio de vigilância e da nossa baixa de energia, dessa forma, com essa medida aí envolvendo pausas mais intencionais e toda essa questão de sinalizações, né, de verificações, de double check que eles fizeram, dessa forma eles reduziram a taxa de mortalidade nos hospitais em 18%. Isso é muita coisa, a gente está falando de vida, né? Então isso daí é extremamente importante para a gente que está indo no hospital e para as pessoas que trabalham no hospital também. Então, coisas básicas que a gente pode fazer para conseguir resolver essa baixa de energia. Agora, como é que a medicina ayurvédica interpreta essa baixa de energia? Nesse período que existe, né, de 2 às 4 da tarde, a gente tem essa baixa de energia, ele pode ser explicado associando aí ao predomínio de uma energia chamada Vata. Vata, ele rege o nosso horário do dia de 2 às 6, seja 2 às 6 da manhã ou 2 às 6 da tarde, tá? Então, ele é composto por alguns elementos. Ele é composto por ar e por éter. E é por isso que essa energia ela tem uma característica muito interessante, que é uma característica de movimento. Ela traz esse movimento. Então, nesse período, o nosso corpo ele tem uma capacidade maior de ter reflexos muito rápidos, pensamentos muito ágeis, mas também é o horário do dia em que as pessoas ficam mais distraídas. E também um outro ponto muito importante é que as pessoas, durante esse período de Vata, que é de 2 às 18 horas da tarde, elas ficam também muito mais desidratadas. Então, se você não se exercitou de manhã cedo para acordar o seu corpo,
e não se alimentou adequadamente no café da manhã e no almoço, você vai ter uma baixa de energia vinda dessa leveza que Vata traz. Isso vai atrapalhar a sua concentração. Você vai ficar sem foco e você vai tender a procrastinar mais. Então, perceba se você precisa de um intervalo um pouco maior, ou se não conseguir, um pequeno intervalo, uma micropausa entre as tarefas que você executa na parte da tarde. E também se mantenha hidratada nesse período para conseguir tirar aí qualquer coisa que te leve a uma distração, como, por exemplo, o uso excessivo das redes sociais. Provavelmente você mantém aí um hábito de acessar redes sociais nesse horário, né? Que é um horário que a gente está mais uma distração maior. Então, aproveita esse conhecimento que vem aí da medicina ayurvédica e aproveita esse conhecimento que vem da ciência para conseguir traçar na sua mente a importância de pausas para a gente poder resolver essa baixa de energia que acontece com a gente nesse período de 2 às 4 da tarde. Você gostou desse vídeo? Eu espero que sim, eu espero que tenha sido útil para você e eu peço aí que você curta esse vídeo e compartilhe com quem precisa saber desse conhecimento, de adquirir esse conhecimento. Não deixa também de deixar um comentário aqui para eu poder saber se você está gostando dessa nova leva agora de vídeos sobre a nossa energia. Tá bom? Então até o próximo vídeo.